Olá amigos do canal Encontra Carros, tudo tranquilo? Meu nome é Leandro, seja muito bem-vindo por aqui. Neste vídeo faremos uma análise completa sobre o Jeep Renegade, um modelo que vem fazendo bastante sucesso no Brasil, batendo inclusive recorde de vendas e que já virou referência quando falamos de SUV compactos. Mas e aí, será que o Renegade é tudo isso mesmo? Vale a pena comprar um Jeep Renegade usado? Com o que eu preciso me preocupar com a manutenção? O motor flex realmente bebe muito? Descubra isso e muito mais a seguir na nossa avaliação da versão mais vendida do Jeep Renegade, a Sport, com motor flex. Vamos ao vídeo. A história do Renegade no Brasil. O Jeep Renegade foi lançado no Brasil em março de 2015. Ele foi a grande aposta da Fiat para ter um SUV no mercado brasileiro. Para isso, a FCA construiu do zero uma fábrica lá em Pernambuco, de onde sai atualmente o Jeep Renegade e também o Jeep Compass. Foi feito um alto investimento lá no Pernambuco e que se mostrou bastante certeiro, já que o Renegade logo se tornou o segundo SUV mais vendido do Brasil, emplacando, pessoal, em seu primeiro ano aqui no mercado brasileiro, em 2015, a marca de 39 mil unidades vendidas, acumulando em cerca de 6 anos no mercado a impressionante marca recorde de 300 mil unidades do Renegade vendida aqui no Brasil. Motor e versões do Jeep Renegade. Em 2015, já com o modelo 2016, o Renegade chegava ao mercado em 3 versões de acabamento: Sport, Longitude e Trailhawk, sendo que a Sport e a Longitude poderiam vir com motor 1.8 Flex e Torque da Fiat, o mesmo motor usado, por exemplo, na época pela Fiat Strada, que tem aí 130 cavalos com gasolina ou 132 cavalos rodando com etanol, para um torque máximo aí, pessoal, de 18.8 kgfm com gasolina ou 19.1 kgfm com etanol. Além disso, claro, o Renegade se diferencia pela opção do motor 2.0 Multijet Turbo Diesel, que entrega aí potentes 170 cavalos de força e 35 kgfm de torque. Lembrando que a versão top de linha Trailhawk vinha exclusivamente com motor diesel. Ainda em 2015, o Jeep Renegade ganhou uma versão mais barata, a STD 1.8 manual. E em novembro de 2016, pessoal, já na linha Renegade 2017, houve uma pequena atualização no motor 1.8 Flex, que passou a ser chamado de e-Torque Evo. Ele ficou mais potente, ganhando aí cerca de 7 cavalos a mais na potência, entregando agora 135 cavalos com gasolina ou 139 cavalos com etanol. O torque também subiu, passando de 19.1 para 19.3 kgfm. E para ajudar a reduzir o consumo de combustível, o Renegade modelo 2017 ganhou também sistema Start-Stop de série em todas as suas versões. O Start-Stop, pessoal, é um sistema que desliga o motor automaticamente quando o carro para em um semáforo, por exemplo, voltando a ligar assim que o motorista tira o pé do freio. Por fim, o modelo 2017 ganhou também uma nova versão top de linha, a Limited, equipada com motor flex. Câmbio do Renegade. Há 3 opções de câmbio para o Renegade: manual de 5 marchas na versão mais barata flex, enquanto a grande maioria das versões do Renegade no mercado vem com câmbio automático de 6 marchas, como na unidade aqui que a gente avaliou. Já as versões a diesel, pessoal, trazem exclusivamente uma caixa de câmbio automática de 9 marchas. Tração. Todas as versões flex do Jeep Renegade têm apenas tração 4x2 dianteira, sendo que apenas as versões movidas a diesel trazem tração 4x4. Bem equipado. Vamos a seguir conhecer o conteúdo de cada versão do Jeep Renegade. Versão Sport. Um dos destaques do Jeep Renegade é a sua boa lista de equipamentos. Todas as versões do Jeep Renegade vêm com itens como ar-condicionado, direção elétrica, travas e vidros elétricos nas 4 portas, volante com ajuste de altura e de profundidade, freio de estacionamento elétrico por botão, controle de tração, controle de estabilidade, sistema de som com MP3, USB, Bluetooth e display digital no painel, rodas de liga leve, aro 16, faróis de neblina, sensor de estacionamento traseiro, piloto automático, volante multifuncional, freios ABS, EBD, sistema anti-capotamento, chave com controle remoto para acionamento do alarme, cinto de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes, banco traseiro bipartido, apoio de braço central no banco dianteiro, Renegade Longitude.
A versão intermediária Longitude acrescenta ainda itens como ar-condicionado automático Dual Zone, sistema multimídia Uconnect com tela touch de 6.5 polegadas e GPS, além de comandos de voz, câmera de ré, painel com display digital colorido em TFT, borboletas atrás do volante para as trocas de marcha, carpetes emborrachados, maçanetas e retrovisores pintadas na cor do veículo, além de rack no teto e rodas maiores aro 17, calçadas por pneus 215/60. Há também ainda volante revestido em couro. Renegade Limited. A versão Limited do Renegade agrega itens como sistema keyless com abertura das portas por aproximação e partida do motor por botão, bancos forrados em couro, painel com tela de TFT maior com 7 polegadas configurável, faróis de xenon, sensor de acendimento dos faróis e de acionamento dos limpadores do para-brisa, retrovisores com rebatimento automaticamente elétrico, espelho interno anti-ofuscamento, grade frontal com acabamento prateado, rodas maiores aro 18 e teto pintado em preto. Jeep Renegade Trailhawk. Por fim, a versão top de linha Trailhawk tem um visual mais aventureiro. Ela tem detalhes na carroceria em preto brilhante, rodas aro 17 com pintura preta e pneus de todo terreno, retrovisores pintados na cor cinza e adesivos exclusivos na carroceria, lanterna traseira removível, ganchos frontal e traseiro para reboque, suspensão mais alta, off-road e também mais dura, interior com acabamento exclusivo com couro e detalhes em vermelho rubi, além de uma lista de equipamentos mais caprichada, como por exemplo o sistema multimídia com tela maior de 7 polegadas, faróis e limpadores do para-brisa com acionamento automático, retrovisor interno eletrocrômico, e esta versão, pessoal, só lembrando que é exclusiva com motor diesel e tem câmbio automático de 9 marchas, além de tração 4x4. Pontos positivos do Jeep Renegade. Mas afinal, o que o Jeep Renegade tem para vender tanto e se tornar a principal opção para quem quer ter o primeiro SUV? Vamos à lista. Estilo bonito, clássico e atemporal, que não envelhece. Eu acredito que boa parte do sucesso do Renegade aqui no Brasil se deve por dois motivos principais. Primeiro, o design é diferente da carroceria do modelo, que mesmo hoje em dia, pessoal, quase aí 6 anos após ter sido lançado no Brasil, o Jeep Renegade com seu visual quadradão ainda agrada bastante, sendo um design praticamente atemporal, ou seja, que não envelhece. Design esse que remete, pessoal, aos Jeeps tradicionais lá da década de 1940 e que certamente ainda hoje chamam bastante atenção nas ruas. O Renegade, sem dúvidas, é um carro bonito e diferente das outras opções no mercado, isso é inegável. Apelo aventureiro e de carro premium. A imagem aventureira associada à marca Jeep e consequentemente também ao Renegade é um dos diferenciais que certamente cativa os donos. Apesar de que o Renegade definitivamente não ter sido feito para ir além do asfalto, o status associado à marca Jeep, que no Brasil tem perfil de marca premium e aventureira, também agrega muito valor ao carro e consequentemente também ao dono. Bem equipado e bem acabado. Ainda contam em favor do Jeep Renegade a sua boa lista de equipamentos, já presente desde as versões mais baratas, e o bom acabamento interno do modelo, superior ao encontrado nos rivais. O interior do Renegade tem tudo muito bem encaixado e bem construído, desde o painel, as forrações das portas e também os bancos, tudo é muito caprichado na cabine do Renegade. Posição elevada de se pilotar. Dirigir um Jeep Renegade é uma experiência muito interessante. Os bancos são elevados e as proporções do carro, assim como o desenho da janela frontal e o capô, passam uma sensação diferente e bem legal comparado a dirigir outros SUVs. Você se sente protegido e envolvido pelo carro. Fato, dirigir um Renegade é bem legal e você tem que experimentar. Opção do motor diesel e tração 4x4 exclusivas do mercado. O fato do Renegade ser o único SUV aqui do Brasil, na categoria, a ter a opção do motor diesel e também de tração 4x4, isso, pessoal, mesmo hoje em dia, 6 anos após o carro ter sido lançado, é um grande ponto a favor deste modelo da Jeep. É uma pena os preços da versão diesel serem ainda bastante salgados, inclusive no mercado de usado. Pontos negativos do Jeep Renegade, aonde o bicho pega.
Sem dúvidas, o Jeep Renegade vende muito bem e agrada aos seus donos. Porém, pessoal, há pontos negativos que também pesam bastante contra o modelo da Jeep. Antes de começar a falar aonde o bicho pega no Jeep Renegade, lembrando que eu, Leandro Luiz, não tenho Renegade, e esses pontos negativos que eu vou citar agora, eles são referente a apenas um dia que a gente ficou com o carro, e também foram obtidos através de conversas e pesquisas com os donos do modelo. Se você tem um Renegade e acha que a gente está falando besteira, deixa aí seu comentário. Consumo elevado. O primeiro e talvez, na minha opinião, o mais grave defeito do Jeep Renegade é o seu consumo elevado. Claro que isso, pessoal, falando da versão Flex, que é a mais vendida no mercado. Infelizmente, galera, o motor 1.8 e-torque da Fiat não consegue empurrar com facilidade os quase 1.500 kg de peso do Jeep Renegade. Aí o consumo de combustível vai para as alturas. Rodando com etanol no tanque, no anda e para ao atravessar as ruas aqui da cidade de Praia Grande, onde testamos o carro, notamos no computador de bordo, em algumas situações, iria marcar aí, pessoal, 4.1 km por litro, o que até assusta. E de acordo com comentários feitos aqui no próprio Encontra Carros, de donos de Renegade, com etanol na cidade é comum o Jeepzinho fazer em torno de 5 a 6 km por litro. Ou seja, você que costuma parar no posto e colocar apenas R$20, certamente terá dores de cabeça para usar o Renegade. Segundo os dados do Inmetro, o Renegade Sport Flex automático, igual ao que a gente testou, faz com etanol 6,5 km por litro na cidade ou 7,6 km por litro na estrada, enquanto que com gasolina no tanque ele roda 9,5 km por litro na cidade e apenas 10,9 km por litro na estrada. A gente vê aí, pessoal, que com relação ao consumo, nem mesmo a gasolina e também rodando em estrada consegue aliviar a sede de combustível do Jeep Renegade. Para você que quer pegar um Jeep Renegade diesel, a coisa melhora um pouco. De acordo com dados do Inmetro, o Renegade diesel faz 9,4 km por litro na cidade e 11,5 km por litro na estrada. Desempenho ruim. Associado ao consumo, a versão Flex também decepciona bastante com relação ao seu desempenho. Ao guiar o carro é nítido que o motor 1.8 acaba não dando conta de acelerar com agilidade o Jeep. E caso você goste de uma condução mais esportiva, poderá realmente se frustrar, já que o Renegade demora bastante para embalar, assim como o motor demora bastante para encher e ganhar torque. Em algumas situações, por exemplo, como em ultrapassagens, você tem que colar o pedal do acelerador no fundo e esperar algum tempo até que o carro comece a responder. Isso realmente incomoda. Dados de desempenho divulgados pela Jeep comprova também essa lentidão do Renegade. De acordo com a fábrica, ele faz 0 a 100 em 11,1 segundos. Porém, pessoal, infelizmente não se anime com esse número de fábrica, já que em teste realizado pela revista 4 Rodas, lá em 2016, eles obtiveram números bem mais próximos da realidade. 0 a 100 em 13,7 segundos para o Jeep Renegade Flex automático. Para vocês entenderem quanto esse desempenho é ruim, o Honda HR-V, testado também pela revista 4 Rodas, fez de 0 a 100 nesse mesmo teste em 10,7 segundos, ou seja, o HR-V foi 3 segundos mais veloz que o Jeep Renegade. Isso, pessoal, no dia a dia incomoda bastante, principalmente quando você precisa de mais agilidade no trânsito ou em ultrapassagem na estrada com o carro carregado. Espaço interno. Muita gente critica o espaço interno e também no porta-malas do Renegade. Eu particularmente não achei ruim pelo porte e dimensões do carro, afinal este é um SUV compacto. Eu gostei bastante do teto alto e que garante uma sensação de amplitude bem legal no interior do modelo. Porém, pessoal, no banco traseiro, realmente pessoas com estatura maior poderão ter algum desconforto em viagens mais longas. Como eu sou baixo, tenho apenas 1,65 de altura e eu viajaria tranquilamente no banco de trás do Renegade. Porém, pessoas acima de 1,75 já começam a raspar as pernas no encosto do banco dianteiro, o que acaba incomodando. Porém, como o Renegade é largo, não há problemas com relação aos ombros, ou seja, 3 pessoas viajam com conforto no banco traseiro. Já com relação ao porta-malas tão criticado no Jeep Renegade, ele realmente é pequeno, tem apenas 273 litros e teoricamente, pessoal, para a gente ter uma noção, ele é menor inclusive do que o porta-malas do Volkswagen Up. Não que o porta-malas do Jeep Renegade seja pequeno no tamanho, o problema, pessoal, não é a largura nem a profundidade,
e sim a altura baixa do compartimento de carga do Jeep. Tanto é que a partir de 2018, a Jeep nas versões Flex passou a equipar o Renegade com um step temporário, ou seja, mais fino, o que fez o porta-mala do Renegade passar de 273 para 320 litros, já que o piso do porta-malas foi rebaixado em alguns centímetros com um step mais fino. Lembrando, pessoal, que infelizmente as versões diesel seguem vindo com step normal e portanto mantém o porta-malas compacto de 270 litros. Suspensão dura. Nas poucas horas que rodamos com o Jeep Renegade, algo que me incomodou bastante foi a firmeza ou a dureza da suspensão. Principalmente, pessoal, ao passar por ruas esburacadas. A suspensão do Renegade transmite praticamente toda a irregularidade do piso para os passageiros. É como se estivesse rodando com um carro rebaixado, o que prejudica bastante o conforto a bordo, principalmente para quem está acostumado com SUVs com suspensão mais macia. Porém, claro, aqui vale uma ressalva. O Jeep Renegade tem uma proposta mais off-road entre os SUVs, por isso talvez ele tenha um acerto de suspensão mais firme e que de certa forma sacrifica o conforto a bordo. Em contrapartida, o Renegade é muito estável, ele faz curvas com muita segurança e transmite sempre o controle perfeito da direção ao motorista. A direção também, pessoal, vale um elogio que ela é bastante leve e precisa. Ainda falando na suspensão, de acordo com alguns donos do carro, há também alguns problemas com a durabilidade. Quando for comprar um Renegade usado, fique atento a ruídos na suspensão, já que isso pode denunciar problemas de desgastes que são chatos para serem reparados. Os problemas são mais comuns, pessoal, na suspensão dianteira, que é comum ter de fazer as trocas, por exemplo, das bieletas por desgastes excessivos. Visibilidade ruim. Outro ponto negativo, na minha opinião, com relação ao Renegade, é com relação à visibilidade. Apesar de dirigir o Renegade ser algo muito divertido, você se sente praticamente dentro de um tanque de guerra, porém devido ao desenho das janelas e às colunas extremamente largas, principalmente, pessoal, as colunas frontais, acaba havendo muito ponto cego para quem dirige, principalmente ao mudar de faixas ou fazer curvas mais fechadas. Isso torna algo até mesmo perigoso. Assim como também na hora de fazer balizas, por exemplo, para estacionar em vagas apertadas em prédio ou estacionamentos de shopping. Problemas no câmbio. Deixando o pior para o final, apesar da versão automática Flex usar uma caixa de câmbio simples e de certa forma bastante confiável, feita pela marca Aisin, essa mesma marca, pessoal, que produz vários câmbios usados aqui no Brasil, como por exemplo a maioria dos automáticos da Volkswagen, assim como carros da Fiat, da PSA, de 2017 para cá, ou seja, é um câmbio bastante popular. Pois há um grave problema no câmbio do Jeep Renegade. Na verdade, o problema não é no câmbio em si. Há um problema bastante conhecido, pessoal, que é o vazamento em uma parte externa do conjunto chamada trocador de calor, que nada mais é do que uma espécie de radiador de óleo do câmbio. Ele é responsável por resfriar o óleo do câmbio, porém, pessoal, essa peça que ela é feita de aço acaba enferrujando, permitindo que entre água ou fluido do radiador dentro do câmbio, contaminando o óleo da transmissão e causando a perda na lubrificação e também mais tarde até mesmo a quebra completa do câmbio automático do Renegade. Há na internet diversos relatos desse problema, inclusive, pessoal, pessoas que receberam orçamentos de até 20, 30 mil reais para substituir o câmbio do seu Renegade afetado por este problema. No site Reclame Aqui, por exemplo, há um relato muito interessante de uma pessoa que recebeu um orçamento de 52 mil para o conserto do câmbio e tentou acionar a garantia, porém não teve sucesso. A pior parte, pessoal, é que a Jeep ainda não se pronunciou oficialmente sobre esse problema e também não falou nada sobre um possível recal, que é um desejo de muitos donos do Renegade. Porém, pessoal, a Jeep, a partir do modelo 2018, tomou algumas precauções para evitar que esse problema no câmbio apareça. Eles passaram a recomendar o uso de outro tipo de líquido de arrefecimento para o motor, já que, segundo eles, o líquido do radiador poderia estar causando o ferrugem dentro do trocador de calor. Além disso, a Jeep também passou a recomendar substituir o trocador de calor do Renegade a cada 2 anos para evitar esse tipo de problema. Isso, pessoal, de acordo com o manual do carro. Lembrando que a peça original vendida pela Jeep, que é feita pela Mopar, tem preço de R$ 1.900, ou seja, não é barato. Porém, você acha a paralela por R$ 499. Mas aqui entre nós, não vale a pena economizar com uma peça que pode estragar o seu câmbio e o reparo pode passar dos R$ 20 mil. Uma dica para quem já tem um Renegade automático ou vai comprar um é sempre olhar a coloração do líquido do radiador.
se ele tiver algum vestígio de óleo, poderá ser indício que está acontecendo essa mistura de óleo do radiador com o óleo do câmbio. Inúmeros recaus. Por falar em um possível recal, o Renegade é um dos modelos aqui no Brasil que mais teve recal. De 2015 até 2020, foram no total 7 chamados aos donos de Jeep Renegade aqui no Brasil. Eles foram chamados para fazer coisas como atualização na central eletrônica, no software da central eletrônica, problemas na chave de seta, modelos de 2015 até 2018, problemas no piloto automático, de modelos 2015 e 2016, para a troca dos relés da injeção e também da ignição, de modelos 2017 e 2018, além de problemas com airbags, modelos 2015 até 2019. Também houve problema, pessoal, com o acionamento do freio de estacionamento dos modelos 2015 até 2017, e também houve um recal para a troca das pinças do freio traseiro dos modelos 2020, ou seja, tem bastante chamado para o Jeep Renegade. Mas afinal, vale a pena comprar um Jeep Renegade? O Renegade, pessoal, é basicamente um carro emocional e não racional, ou seja, ele tem apelo e características únicas entre os SUVs. Ele é bonito, ele tem um estilo que agrada, você certamente irá chamar a atenção nas ruas a bordo dele, e seu preço no mercado de usado também é bem interessante. É possível hoje em dia comprar um Renegade, igual ao mostrado aqui, por cerca de 60 mil reais. Ele também oferece uma posição de dirigir bem interessante, além do apelo único entre os SUVs. Além disso, o status premium da marca Jeep também é algo positivo e que, como eu disse, agrega valor ao carro e ao dono. Porém, se você é um consumidor mais técnico e faz questão de valorizar cada um dos seus reais na conta do banco, se preocupa com o consumo de combustível, exige bom desempenho, conforto ao rodar e faz questão de ter um espaço interno amplo para levar toda a sua família nas viagens, certamente você não vai ficar muito feliz com o Jeep Renegade. Espero que você tenha entendido. Pessoal, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu comentário, a sua opinião, a sua experiência com o Jeep Renegade aí. Meu nome é Leandro, muito obrigado por ter assistido. Um forte abraço e até a próxima.